Olá pessoal, Cleto Faria aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que ele é bastante difícil para muitas pessoas. Para algum número bem menor de pessoas talvez não seja um problema, mas ele faz parte em maior ou menor grau da vida de todos nós. E esse assunto é o medo da exposição. E antes da gente seguir, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. A gente tem vários conteúdos sobre marketing digital, empreendedorismo, questões, né, da vida diária, equilíbrio, bem-estar. E você tem vários vídeos aí que você pode passear aí nas playlists e dar uma olhadinha naquilo que pode ser importante para você, ok? Pessoal, o medo da exposição é uma característica assim, muito comum para a grande maioria das pessoas. Comigo não é diferente. Quando a gente pensa em, por exemplo, fazer um canal no YouTube, como esse que você está aqui, tem milhares e milhares de canais, ou quando você pensa em trabalhar com a internet, onde você tem que ter muita exposição, como redes sociais, Facebook, Instagram, aqui mesmo no YouTube, não tem jeito, a gente tem que se expor de alguma maneira. Talvez você não se exponha aqui num vídeo, que é uma coisa muito mais explícita, porque você está mostrando a sua imagem, falando diretamente para as pessoas que assistem os vídeos. Ou você coloca às vezes uma foto numa mídia como Instagram ou Facebook. Às vezes você pode colocar textos e imagens, mas de qualquer maneira é uma exposição, porque você está colocando ali a sua ideia, o seu pensamento, a sua maneira de ver as coisas. E independente disso, você está se mostrando. Claro, quando você tem que mostrar a sua imagem mais explicitamente, fica um pouco mais difícil. Agora, por que isso acontece? Isso tem uma razão de ser. É a mesma maneira, a mesma questão quando as pessoas vão falar em público. Seja às vezes um público pequeno, um público médio e um público até muito grande. Isso é um dos maiores receios que as pessoas têm. Isso já foi feito pesquisas. É um dos maiores medos que o ser humano tem, é de falar publicamente, de se expor. E isso acontece, claro, são várias as razões, mas principalmente porque a gente tem o medo da crítica, o medo do que vão pensar de nós. Eu, quando comecei a transitar assim, nesse mundo online, na internet, claro que foi uma barreira, foi muito difícil para mim também, porque eu, na medida que ia conhecendo, estudando, fazendo cursos, entendendo melhor esse mundo online, foi ficando claro para mim que eu necessitaria de me expor, fazer vídeos, falar, colocar as minhas ideias, meus pensamentos e tudo mais. Mas isso, automaticamente na sua cabeça já vem aquele receio, aquele medo. Pô, mas o que vão pensar? E as pessoas que me conhecem, e os meus amigos, e a minha família e tal, aquela coisa toda. E será que as pessoas, mesmo as que não me conhecem, vão gostar, não vão achar que eu estou falando bobagem, besteira, que são coisas sem sentido? Isso tudo vem na nossa cabeça, não há como. Por mais que você tenha um certo conhecimento, por mais que você saiba falar, você sempre vai ter essa interrogação e essa dúvida. E isso pode ser um fator que te impede de realizar muitas coisas. Isso pode ser um fator que vai fazer com que você deixe de colocar a sua ideia, a sua mensagem, e muitas vezes é uma grande ideia, uma boa mensagem que vai tocar em muitas vidas, vai ajudar pessoas a refletirem, a saírem do lugar, e você às vezes não faz justamente por esse medo. A grande verdade é as pessoas não estão lá muito preocupadas com a sua vida ou com a minha vida. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. Elas estão olhando para aquilo que
elas precisam fazer no dia a dia, elas precisam resolver seus problemas, pagar suas contas. Todo mundo tem problemas e dificuldades na vida, todo mundo, todos nós. Então, as pessoas estão preocupadas com isso. Elas podem olhar, às vezes, a sua fala, o que você está dizendo num vídeo, num texto, ou seja onde for, e até pensar em alguma coisa boa, ruim, pensar em uma coisa, isso é uma bobagem, que esse cara está falando não tem nada a ver, etc. Mas, e daí? Daqui 10 minutos a pessoa já esqueceu, ela já nem lembra direito o que foi falado. As pessoas que vão guardar aquilo para elas e refletir sobre aquilo e pensar sobre aquilo, essas sim são importantes para você, tem significado, porque elas vão levar a sua mensagem e vão fazer algo com aquilo. Então é nesse sentido que você tem que pensar. Então às vezes você tem coisas muito boas, experiências, conhecimento que você adquiriu durante a sua vida e você não quer colocar pelo simples receio de o que vão pensar. Mas isso é normal? Isso é normal. Todos nós pensamos assim. As pessoas que dizem assim, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Olha, é muito difícil isso acontecer. Todos nós nos preocupamos com o que as pessoas vão dizer. Essa que é a grande verdade. Isso é inerente do ser humano. A grande medo das pessoas, de cada pessoa, é o medo da rejeição. É o medo de não ser aceito. É o medo de perder o significado. E esse medo faz com que nós evitemos a crítica a todo custo. Isso não está errado, isso é normal. Todos nós somos assim. Ninguém gosta de rejeição, ninguém gosta de crítica, ninguém gosta de se sentir menos. Ninguém. O ser humano é feito, é constituído assim. O que a gente precisa fazer é vencer esses obstáculos, é entender que muitas vezes uma crítica ou até uma rejeição, porque nem a maioria das pessoas não vai encaixar às vezes com a gente, com o nosso perfil, com a nossa ideia. As pessoas nem sempre vão gostar de nós, isso é normal, isso não quer dizer que você não tem valor. Isso só quer dizer que a outra pessoa não pensa igual a você, pronto, acabou. Mas se a pessoa me criticar e falar coisas, provavelmente ela nem sabe por que está criticando muitas vezes. Porque a pessoa que te respeita, ela até pode fazer uma observação e até uma crítica, mas ela vai fazer aquilo com cuidado, com respeito, tentando te mostrar que pode haver pontos diferentes, pontos divergentes, mas nada. Então a gente às vezes cria uma coisa muito maior do que realmente é, e por isso não nos expomos, por isso ficamos com receio e muitas vezes deixamos de colocar a nossa mensagem para tantas pessoas que precisam. E às vezes podem ser coisas simples, a gente logo começa a pensar, eu tenho que falar algo incrível, altamente profundo. Tudo bem, pode, tem momentos de você falar coisas que você estudou muito, que são mais profundas, que exigem um conhecimento muito grande, uma reflexão muito grande. Sim, é possível, mas às vezes uma experiência simples do seu dia pode ajudar muita gente. Uma experiência que você obteve uma vitória, uma conquista, que você superou um obstáculo, pode levantar o ânimo de uma pessoa que está desanimada, que está prostrada por problemas que ela está passando. Então, sempre lembre disso. Às vezes uma frase escrita em algum lugar já muda a maneira de pensar de uma pessoa que não está bem naquele dia. Então, sempre lembra disso. E às vezes a gente não faz porque, não, é uma bobagem, ninguém vai se interessar por isso. Não, se interessa, claro que se interessa. É óbvio que eu não estou falando você colocar aí qualquer bobagem. A gente sabe que tem muita bobagem por aí, tanto na internet quanto fora da internet. Coisas sem sentido, coisas que não tem nada a ver. Claro que tem, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de coisas que fazem algum sentido para as pessoas. Então, a gente tem essa barreira. Tem pessoas com ideias muito legais, tem pessoas com conteúdos muito bons, que têm experiência, estrada, conhecimento, e por causa desse ponto, às vezes deixam de fazer um grande trabalho, de mostrar o seu trabalho.
Isso não acontece só na internet, isso acontece no dia a dia, às vezes, da sua profissão. Você trabalha num local, numa empresa, numa repartição, num escritório, ou em equipe com outras pessoas. Quantas pessoas retraídas, com medo de falar, com medo de expor sua ideia numa reunião de equipe e tal, e deixam passar, e às vezes a ideia era a ideia que estava todo mundo esperando, né? Seria a solução do problema, e você não fez, simplesmente porque eu não vou me expor, eu tenho medo de me expor, vão me criticar, vão dizer. Claro que não é agradável, mas às vezes é um passo de ousadia. E às vezes pessoas com alto potencial não recebem promoções no seu trabalho porque não se expõem às suas ideias, a sua maneira de pensar, a sua linha de pensamento e tal. Às vezes você tem soluções para problemas que ninguém conseguiu resolver, e às vezes você não fala, né, não mostra, e isso às vezes está te deixando sempre no mesmo lugar, sem progredir, sem se desenvolver. Então, reflete sobre isso, pensa sobre isso. Às vezes são medos que nós mesmos criamos, né? Medos que nós inventamos na nossa cabeça. Às vezes foi coisas que você ouviu, experiências ruins que aconteceram, que elas acontecem mesmo. Só que por causa disso você decidiu não se manifestar mais, ficar numa posição de retaguarda. E isso não é fácil, não é bom. E eu lembro de muitos momentos da minha vida, porque eu sou uma pessoa bem mais introspectiva. Eu gosto do mundo das ideias, do refletir, do pensar, de ficar sozinho. É a minha característica, é a minha personalidade. E quanta coisa eu já fiz, eu já li, eu já estudei e tal, mas muitas vezes você acaba guardando isso tudo para você, sendo que isso deveria ser passado adiante, o seu conhecimento. Muitas pessoas precisam do conhecimento que muitas vezes você adquiriu através da sua profissão, através das suas leituras, através da sua experiência de vida, do dia a dia, né, do enfrentamento da vida em si. E muitas vezes você tem um conhecimento que ele não é cultural, intelectual ou de livros. É um conhecimento do dia a dia da batalha da vida, da batalha do trabalho, da batalha de você sustentar uma família. Tudo isso são coisas importantes, porque as pessoas precisam desse conhecimento muitas vezes, porque são pessoas às vezes mais jovens que ainda não passaram por isso, ou pessoas que estão passando por isso, mas como você já passou, você pode dar pelo menos uma ideia de como que ela pode solucionar aquilo que ela está enfrentando. Então olha como tem muitas coisas aí envolvidas. E eu muitas vezes fui muito introspectivo, retraído, justamente por isso, às vezes pelo receio do que vão pensar, do que vão falar, do que vão achar, ou do que a gente chama de síndrome do impostor, né? Eu não sei tanto assim, então como é que eu vou falar? Será que eu sei o suficiente? Será que eu realmente posso falar isso e vai acrescentar alguma coisa? E muitas vezes você tem sim bastante conhecimento ou experiência, mas isso faz com que você, essa síndrome que você acha que você não é bom o suficiente, você para e não coloca as coisas para fora. E isso realmente é ruim, porque o quanto você poderia ganhar, o quanto você poderia contribuir, o quanto você poderia se desenvolver e vencer medos e vencer barreiras e ir para outros níveis, né, de conhecimento, de cognição, emocionalmente, o quanto você também cresceria, né, se você simplesmente se expusesse. Então começa a fazer isso, né? Porque a pergunta que pode estar na sua cabeça agora é: e como que eu resolvo? Eu posso ter isso, eu passo por isso e tal, mas e como que eu resolvo? É simples, é se expondo. Você vence o medo de se expor se expondo. A pessoa vence o medo de lutar lutando. Ou você acredita que alguém vai para uma guerra feliz, tranquilo, né, sem medo nenhum? Não. A pessoa vai morrendo de medo, porque ela
pode ter que atirar, receber um tiro, morrer, matar, né? A gente aqui estamos pensando num quadro hipotético aqui de uma guerra, né? Um filme aí que você vê na televisão, na Netflix, aí o pessoal vai lá todo para a guerra. Alguém ali vai com coragem, tal. Não, a pessoa vai com medo. Medo do incerto, medo do desconhecido, medo de agredir o próprio ser humano, mesmo sendo um inimigo. E medo também pela sua própria vida. Mas ele vai, não vai? Ele enfrenta, não enfrenta? Ele tem que atacar em algum momento, não tem? Tem, não adianta. Então, ele enfrenta o medo da luta lutando. Você enfrenta o medo da exposição se expondo. Como? De uma hora para outra? Não. Você pode começar aos poucos. Você pode começar com coisas simples. Você pode começar falando para um pequeno grupo, fazendo um vídeo de 5 minutos, de 2 minutos, contando parte da sua história. Você faz um vídeo só para você não precisa publicar em lugar nenhum. Você faz um vídeo, mostra para um amigo, uma amiga, ou pessoas da sua família que você confia, e mostra e vê, pergunta como que ficou. Aí depois você pode publicar, né, em algum lugar que, né, não vai ser tão visto assim, se você tem esse receio, né? Você coloca ele numa mídia social, um vídeo bem rápido, faz um vídeo ali no Stories do Instagram, por exemplo, que é 15 segundos. Você vai dando passos. Você escreve, faz um post com uma boa imagem, escreve um texto, né, com uma mensagem que você acredita. São coisas simples, coisas pequenas, que você vai trabalhando, você vai desenvolvendo, você vai dando passos, né? Mas você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo. Aí amanhã ou depois você pode colocar aí um curso na internet, né? Como muita gente tem feito diante das mudanças tecnológicas, dessas mudanças sociais que estão havendo e cada vez mais rápidas. As pessoas estão entendendo que é preciso se expor, você precisa ir para as ferramentas online para fazer reuniões de equipe, trabalhando em casa, né, por causa do isolamento social. Você não tem muita escolha. A exposição vai acontecer em algum momento, porque o mundo agora é online, o mundo agora é digital. Todo mundo aparece numa câmera, né, num aplicativo, num telefone, num computador, aqui no notebook, por exemplo. Não tem jeito, né? Isso vai acontecer. Então, você vai começando aos pouquinhos. Por quê? Porque mudanças como essa que nós estamos tendo nos nossos dias podem fazer com que esse processo seja muito brusco, muito rápido, e você vai ter que enfrentar. E aí você tem que enfrentar com muito mais dificuldade, porque você não vai ter escolha. E se você começa a dar passos, você já começa na frente, porque você já vai se adaptando. Então, é exposição, é ir fazendo aos poucos. Eu comecei assim, eu comecei a fazer vídeos, fazendo vídeos, e eu abri um canal no YouTube e comecei a colocar ali, mas ninguém via, né? Não tinha ninguém inscrito no canal, ninguém via. Então eu ia fazendo, fiz vários vídeos ruins, claro, né? A pessoa toda travada e tal, mas aos poucos você vai indo, você vai falando. Hoje eu tenho curso online, né, de produção de conteúdo para web, de produtividade, né, com várias aulas, e as aulas foram gravadas, tal, em vídeo, tranquilo. Estou aqui falando para você. Então é um processo, isso não aconteceu assim em uma semana, né? Foi um bom tempo, você se exercitando e tal, que as coisas foram acontecendo. Mas é importante a exposição, não tem jeito, você vai ter que ir trabalhando isso. Aí você pensa, poxa, mas e a minha aparência, meu rosto, meu cabelo, tal? Isso são coisas que elas têm uma certa importância, mas mais importante do que isso é o que você vai falar, é a mensagem que você vai falar. Eu prefiro muito mais ouvir uma pessoa que não tenha lá uma aparência tão incrível, mas que me traga um conteúdo que me faça pensar e possa provocar uma mudança na minha vida, do que uma pessoa linda, maravilhosa, produzida, e não me falar nada, né? Não dizer nada com nada, não resolve o meu problema.
né? É isso que você precisa lembrar. As pessoas estão preocupadas com a mensagem que você passa e se essa mensagem vai ser uma mensagem relevante para ela, porque as pessoas precisam de soluções para suas lutas diárias e são muitas. Você sabe disso, eu sei disso, são muitas. O que a gente tem vivido gera desconforto, gera insegurança, gera receio, porque a vida vai ficando meio incerta, né? A gente está tendo que lidar aí com pandemia, com questões econômicas, com mudanças grandiosas em muito pouco tempo. Então, isso tem desdobramentos, muitos desdobramentos, e esses desdobramentos nos geram essa gama de sentimentos que muitas vezes a gente não consegue nem lidar. Então as pessoas estão precisando disso, de soluções, de mensagens e de conteúdo que as ajude a ter solidez, a pisar num solo mais sólido, para que elas possam continuar a sua caminhada de vida, né, com o mínimo de tranquilidade, com o mínimo de condições, né, para poder fazer aquilo que elas precisam, para trabalhar, para sustentar suas famílias, para ter uma vida com dignidade. É isso. E muitas vezes a exposição é o que vai fazer com que você transmita uma mensagem que vai solucionar e ajudar todas essas pessoas. Lembra, nós somos bilhões no mundo, somos milhões aqui no Brasil. E em algum momento a sua mensagem certamente vai tocar alguém. Então, se você tem esse receio, se você tem o receio de trabalhar no digital, de fazer coisas novas, de entrar nesse mundo da internet, não tenha. Comece aos pouquinhos, vá vencendo as barreiras, você vai ver que é possível, que dá certo, que é uma questão de treinar. A sua mensagem pode não ser tão relevante nos primeiros momentos, mas ela, com o exercício, vai se tornar relevante para alguém, para alguma pessoa, ou para muitas pessoas, ou para milhões de pessoas. Isso só o tempo pode mostrar, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Vão para cima, sem receio, comece a dar os seus passos, e eu quero encerrar te pedindo para curtir o vídeo, para deixar aí o seu comentário, às vezes a sua dúvida, a sua dificuldade, que a gente vai conversando. E se inscreve aí no canal para que você receba sempre aí os conteúdos que a gente vai postando aqui. Ok? Abraço grande, sucesso na sua caminhada e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.